Uma boa noite a todos. A paz seja com todos vocês. Amém. Eu quero ler com vocês hoje o Evangelho segundo São João, no capítulo 19, do verso 17 até o 37. Amém? João 19, 17. Começando aí. Vamos ficar de pé. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-los em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos e disse: o que eu escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos, fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de Maria, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinou a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que os sábados não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que transpassaram. Amém? Até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Abençoa, Senhor, esta igreja que está aqui reunida. Abençoa esta igreja que está reunida aqui no seu lar. Ó Senhor, meu Deus, essas pessoas que estão vendo, aonde estiverem vendo esta palavra, ouvindo esta palavra, que a tua bênção penetre na sua vida, na sua casa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Jesus, ele veio para salvar o perdido.
quando Jesus, ele explicando a sua missão, ele disse: eu vim para salvar o perdido. Eu vim para salvar aquilo que estava perdido. Quem é que estava perdido? Nós todos estávamos perdidos. O ser humano estava perdido. Mas agora Jesus, nesse texto que nós lemos aqui, ele vai até o Monte Calvário. E ele ali é crucificado, pendurado naquela cruz, com pregos. E ele fazem tudo isso aqui com ele. Pilatos coloca ali uma tabuleta escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Interessante que isso provocou revolta dos principais, dos sacerdotes. Pediram a Pilatos que mudasse a escrita da tabuleta, porque estava escrita em grego, latim e hebraico. E Pilatos disse: o que eu escrevi, escrevi. Muita gente fica pensando, mas que detalhe, né? Por que eles queriam que trocasse o que foi escrito? Porque se você pegar Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, escrito em hebraico, e o hebraico escreve de trás para frente. Se você for ler alguma coisa em hebraico, não comece daqui para lá, que você está lendo o contrário. O hebraico escreve da direita para a esquerda, né? Eu estou fazendo assim da direita para a esquerda, para vocês está parecendo o contrário, né? Está fazendo certo, né? É assim. Para vocês é assim. Acontece que se você juntar as primeiras letras, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, você tem 4 letras que formam o nome, o tetragrama, que é traduzido em português como Jeová, ou como eles cantaram hoje, Yehowa, é o nome de Deus. As 4 primeiras letras, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em hebraico, se você separar as primeiras letras, você tem ali o tetragrama que representa o nome de Deus, que é Eu Sou, lá do livro, do terceiro capítulo de Êxodo, que ele diz para Moisés: eu sou o que sou, vai e diga que eu sou, mandou dizer, que também é o verbo ser, e que representa Deus. Então, quando Pilatos escreveu, os judeus viram ali algo que eles falaram: mas isso tem que mudar alguma coisa para não ficar. Por isso que eles pediram para mudar, colocar alguma coisa para não ficasse assim, essas 4 letras no início das palavras formando o nome de Deus. Mas acontece que era Deus que estava ali. Bom, eles dividiram entre si as suas vestes, eles lançaram sorte sobre a sua túnica, e isto tudo eram profecias que estavam escritas a respeito do Messias, estava escrito a respeito do que fariam a ele. Tudo isso foi cumprido. Mas eu quero chegar a um ponto que diz aqui que depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, ele disse: eu tenho sede. E então eles pegaram vinagre, colocaram numa cana, numa haste, numa esponja, e levaram à boca, puseram na boca de Jesus vinagre. E aí Jesus, ele disse uma palavra, ele disse: está consumado. Inclinando a cabeça, ele rendeu o espírito. Irmãos, quando nós lemos a respeito do sacrifício de Jesus, de vez em quando nós temos que meditar no que Jesus fez pela gente, porque parece muitas vezes no meio religioso, né? Existem muitas coisas que as pessoas esquecem do que é que Jesus fez por eles, do que é o que Jesus fez por nós. O sacrifício de Jesus, ele é abrangente, né? Ele é abrangente. Se nós formos ver aqui em João,
ele diz que está consumado, está feito, está pago. Em outra parte da Escritura diz que ele, tomando aquilo que era contra nós, nas suas ordenanças, ele cravou na cruz. Então Jesus, ele nos deu a vitória sobre a lei, sobre o pecado e sobre a morte. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Se você olhar em Mateus 27, do 45 em diante, Mateus 27, que é o mesmo texto, acrescenta algumas coisas a mais. Mateus 27, do 45 ao 54, diz assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve escuridão sobre a face da terra, houve trevas. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabatani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo ele isto diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha só o que aconteceu naquele dia. Houve trevas sobre a face da terra. Era meio-dia, ficou escuro. Até as 3 horas da tarde o céu se escureceu. E houve, quando Jesus ele brada: está consumado, houve um grande terremoto que chacoalhou a cidade, que abriu sepulturas, e que no templo, o véu do templo, que a gente diz véu, mas na verdade era algo que precisavam várias juntas de bois para rasgá-lo. Era um tecido muito grosso, era mais uma lona, né? Era um tapete, alguma coisa muito forte. Aquilo foi rasgado de cima para baixo. Não foi rasgado de baixo para cima, mas é um ato de Deus, de cima para baixo. Ele rasga o véu da separação, porque era aquele véu do templo. Aquilo ali era uma separação entre o Santo dos Santos, a presença de Deus, e o homem comum. Só o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar uma vez por ano, tendo uma corda amarrada no seu cinto, né, no seu cinturão, porque se ele tivesse um ataque cardíaco lá dentro, ou se ele morresse, ninguém poderia entrar para tirá-lo de lá. Então ele entrava com uma corda para ser puxado. E ele tinha também sinos na sua roupa. Conforme ele andava, aqueles guizos, aqueles sinos tocavam. E quem estava lá fora dizia: não, o sacerdote ainda está vivo, o sumo sacerdote não morreu. Mas se ele ficasse muito quieto, eles falavam: morreu. Aí eles puxariam para fora. O que quer dizer isso? Havia uma separação. Até aquele dia havia uma separação, havia um véu. E agora Deus, quando Jesus disse: está consumado, ele rasgou o véu de cima para baixo. O próprio Deus eliminou aquele véu da separação, e o Santo dos Santos foi visto. Porque agora não há mais esta separação
Há um caminho, o caminho está preparado, a porta está aberta, o reino de Deus está acessível àquele que crê. Jesus abriu a porta para nós, Jesus consumou a obra. Irmãos, quando Jesus morreu na cruz, Ele fez muitas coisas por nós. Primeira coisa, os nossos pecados foram perdoados. Ele perdoou os nossos pecados, Ele tirou de cima de nós o peso da maldição. Porque havia uma maldição terrível, que dizia, a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos perdidos. Mas Jesus, tirando a maldição de cima de nós, Jesus se fez maldição por nós, porque estava escrito também na Escritura, dizia, maldito que for pendurado no madeiro. Então Jesus, quando Ele é pregado naquela cruz, Ele se fez maldito em nosso lugar. O que Ele fez? Ele assumiu aquela maldição que pesava sobre nós. Agora esta maldição caiu sobre Ele, e foi por Ele destruída no nome dEle mesmo. Quando ele diz, está consumado, a obra da redenção e da nossa salvação já estava feita. Só restava agora, ao terceiro dia, Ele vencer a morte e ressuscitar dos mortos para nos dar a certeza da vida eterna. Mas quando a gente vê essa palavra, nós cremos então que a maldição foi quebrada. Hoje em dia nós vemos muita gente às vezes preocupada. Tem muitos cristãos, muita gente que se diz cristão, né? Que crê em Cristo, mas tem medo de maldição. Existe até uma heresia da maldição hereditária que transitou por aí nos últimos 20, 30 anos e que levou muita gente a uma situação de temor e de dúvida e de problemas, porque começaram a pensar, não, o meu bisavô fez alguma coisa errada, o meu tataravô matou alguém, fez alguma coisa, alguma atrapalhada muito grande, e é por isso que eu estou sofrendo essas consequências. Era isso que era pregado. Ah, você não fez nada, mas algum parente seu, algum ancestral seu, quem sabe lá no passado fez algo, então a maldição está caindo sobre você. Isso é uma heresia da maldição hereditária na vida de cristãos, na vida daquele que já conhece a Jesus. Se você conhece a Jesus, se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, então a maldição foi quebrada. Você não precisa ter mais medo de maldição, de praga, de macumba, de feitiço, não é? E tem muito crente que vive, fizeram uma macumba para mim. Irmão, se alguém fizer uma macumba para mim, azar dele, ué. O que eu vou fazer? Eu não tenho medo de macumba, eu não tenho medo de praga, de maldição, de feitiço, de nada disso. Quando nós nos convertemos lá no quilômetro 21, várias vezes amanheceu lá na porta, pendurado no portão, os feitiços que faziam contra a gente, não é? Mas nós tínhamos aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, e nós tínhamos aprendido que toda a maldição foi quebrada. Nós nunca tivemos medo daquilo, pegamos aquilo, jogamos fora, enterramos os sapinhos, coitados dos sapinhos que fizeram com eles, da maldade que fizeram com o sapinho, né? Mas tem crente que é assim, fica com medo da maldição, fica com medo da praga, fica com medo da macumba, fica com medo de todas essas coisas, a maldição. Irmãos, se você está em Cristo, se Jesus, Ele morreu por você e disse, está consumado, está pago, então toda praga, maldição, todo aquilo que fizerem contra você, cai por terra em nome de Jesus. A única coisa
você tem que ser fiel a Deus, não é verdade? Porque aquele que está em Cristo Jesus, ele vive. Estar em Cristo é viver nesta região, é estar com Ele, juntinho dEle, e vivendo uma vida que agrada a Ele. É que Ele disse, né? Se aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Mas quem ouve as palavras e não pratica, edificou a casa na areia, aí a casa cai. Entendeu? Mas Jesus, ele veio para que aquele que está em Cristo Jesus, ele não viva mais em medo dessas coisas, de demônios, de pragas, de feitiços, ou de voodoos, ou de coisas do diabo. Nós não precisamos ter medo do diabo, dos demônios e das coisas que ele inventa nesse planeta. Por quê? Porque Cristo Jesus já aniquilou com essas coisas, e é Ele quem nos libertou do pecado e nos trouxe para o reino de Deus, e nós estamos habitando nele, nós vivemos nele, nele nos movemos, nele existimos. E se nós estamos em Jesus, nós já somos mais do que vencedores sobre todas essas coisas. Então, aquele que está em Cristo não tem medo de praga hereditária, nem de maldição hereditária. Isso é uma grande heresia. Isso, certa vez encontrei um garoto e ele disse que tinha feito um curso para ser quebrador de maldição hereditária. Ele estava diplomado, ele tinha feito um curso, quebrador de maldição hereditária de crente. Eu falei para ele: você perdeu o seu tempo. Sinto muito te dizer, mas você perdeu o seu tempo, porque a maldição que era hereditária, o que algum parente fez, o que alguém fez, o que eu mesmo tenha feito, já foi quebrado lá na cruz do Calvário, quando Cristo disse: está consumado. Quando Jesus pagou pelos nossos pecados, todas essas coisas caíram por terra, e não precisa de nenhum intermediário para vir dizer que é especialista, quebrador de maldição hereditária. E se algum de vocês que está me ouvindo aí for quebrador de maldição hereditária, pare com isso. Entenda o que Jesus fez e sai dessa vida. Pare com isso, porque quem está em Cristo não vive debaixo de medo, nem de maldição, e não tem medo dessas coisas. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos capítulo 8, do versículo 1 para frente. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Parou para pensar o que ele disse aí? Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Cadê a maldição? Cadê a condenação? Cadê a praga? Cadê o mal espiritual que pode se abater sobre aquele que está em Cristo Jesus? Porque aquele que já se converteu ao Senhor Jesus, ele já habita nas regiões celestiais. Parou para pensar nisso? A gente está aqui nesse mundo, mas espiritualmente
nós já habitamos junto com Ele nas regiões celestiais, porque Jesus habita dentro de nós. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Jesus diz: viremos para Ele, faremos nele morada. E se o próprio Deus vive dentro de você, então qual é o demônio que você vai ficar com medo? Amém? Aliás, outra coisa também que já quero aproveitar aqui: existe corrente no meio das igrejas, muita gente que fica aí usando os mesmos nomes de demônios da feitiçaria, da Umbanda, da Quimbanda, Candomblé, de outras práticas. Fala, esse é... Eu nem vou citar o nome deles, eu sei o nome de tudo, porque a gente fica sabendo, não é? Mas a palavra de Deus nunca deu esses nomes a demônio nenhum, a não ser Lúcifer, que a gente sabe, né? Lúcifer aparece lá, só. E Jesus nunca chamou nenhum demônio por esses nomes que o pessoal diz aí, né? Tem muita gente aí, muitas vezes fazendo revelação, falar: esse é o tal fulano de tal, é a fulana de tal, porque tem demônio e demônia, né? É verdade, esses negócios assim, são complicados. Agora, na palavra de Deus isso não existe. Então, quando a pessoa vem falar e fala e começa a misturar esses nomes que vêm destas doutrinas não cristãs, querem usar isso no meio do contexto da palavra de Deus e do Evangelho, isso também é heresia e é engano. Jesus nunca deu um nome para eles: sai espírito imundo. E quando ele perguntou um dia, falaram que chamava legião, que queria dizer mais que eles eram muitos do que era o nome deles. Não era o nome deles, eles não chamavam legião, eles chamavam legião porque nós somos muitos. Do mais, nós não damos nomes a demônios. Amém? Isso chama-se sincretismo religioso. Mistura daquilo que não devia estar misturado. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam isso? Não se deve misturar as coisas. Se não está na Bíblia, não está no Novo Testamento, se Jesus não ensinou, então não vamos inventar e ficar misturando religiões, uma coisa com outra, coisas que não tem mistura. Amém? Portanto, nenhuma condenação há. Acabou. Quando Jesus pagou pelos nossos pecados, a condenação acabou. A praga acabou, o mal acabou. Tudo aquilo que pesava contra nós era uma sentença, um transitado e julgado. Que a pessoa diz assim: não tem mais jeito. Jesus veio, pegou aquela página, rasgou, cravou na cruz e disse: está pago, está perdoado, está resolvido. Não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei, me livrou do pecado e me livrou da morte. E aqui diz a palavra de Deus: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então existem duas inclinações: para o Espírito ou para a carne. E diz assim que a inclinação, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimiga, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém? Nenhuma condenação há. Está consumado. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. A porta está aberta. E agora nós estamos livres para servir a Deus. Vencemos o mal, vencemos a morte, vencemos o pecado, a maldição, a praga, os demônios, né? Jesus Cristo triunfou dessas coisas todas quando ele foi ali crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo e vai voltar para buscar a igreja. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em Colossenses capítulo 2, Colossenses 2:13. Até o 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Qual era a nossa condição? Condenados. Nós temos aqui uma coisa legal. É um ato jurídico. A gente era condenado, mas Jesus Cristo, ele vem, perdoa os nossos crimes, nossas ofensas, risca a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Ele vai lá na Constituição e aquilo que estava contra nós, ele vence aquilo, riscando as células que era contra nós nas suas ordenanças, nas ordenanças dele, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós e cravou na cruz. Diz: está consumado. Era isso que ele estava fazendo quando ele disse: está consumado. Ele cravou na cruz o nosso perdão, a nossa vida eterna. Ele quebrou a maldição que pesava sobre nós. Louvado seja Deus. A maldição foi quebrada. A própria maldição que havia na lei. Se você olhar lá o Velho Testamento, capítulo, eu acho que é 28, né, de Deuteronômio, deve ser alguma coisa assim. Mas se você procurar lá as bênçãos e as maldições, você vai ver que a coisa era muito difícil. Mas agora Jesus vem e nos perdoa dos nossos pecados, e agora ele risca essa cédula que era contra nós nas suas ordenanças, tirou-a do meio de nós e cravou-a na cruz, e despojou os principados, os demônios, né, as potestades que se aproveitavam da nossa fraqueza, e os expôs publicamente e triunfou deles em si mesmo. Em Cristo Jesus, através do Senhor Jesus, nós vencemos os demônios,
vencemos o diabo, vencemos a morte, vencemos todo o mal. Amém? É por isso que nós temos hoje que agradecer tanto a Jesus pelo que Ele tem feito por nós. E segundo aos Coríntios 5,17, que você já conhece decor, né? Segundo aos Coríntios 5,17 diz assim: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Louvado seja Deus. Eu li antes de achar, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo é novo. Graças a Deus que em Cristo Jesus nós temos uma nova vida. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe você, a sua família e a todos os seus. É a nossa oração, é o nosso pedido a Deus em nome de Jesus. Que você saiba isso, a maldição já foi quebrada por Jesus na cruz do Calvário. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém.